Estamos aqui em mais um episódio do AdventoCast. Uma mesa, uma conversa, uma família. E hoje, muito especial, porque é a estreia do Felipe no nosso Empreendicast. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso time. Muito bem-vindo ao Empreendicast. Obrigado. E é o primeiro de muitos, né? Vai ser uma honra. Com certeza. E aproveitando para agradecer aqui, a gente está no primeiro dia, né? No primeiro episódio também da Suelen, ela que é empreendedora, mulher braba, que gosta de viajar, maquiadora, blogueira. O que mais? Ela tem muita coisa para contar para a gente aqui. Aproveitando, já passando a bola para a Suelen, você conta já um pouquinho da sua história, como que você veio parar aqui, né? Eu acho que é o mais interessante. E para o pessoal de casa conhecer quem é a Suelen, já pode deixar o teu arroba aí também. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Gostaria de agradecer esse convite maravilhoso. Está sendo uma honra, né, estrear num podcast com boas companhias como vocês. Meu nome é Suelen Domingues, como o Felipe falou, eu sou várias mulheres em uma só. Tenho uma bagagem aí grande de experiência no mercado de trabalho, no mercado de vendas, da blogueiragem, da internet, da venda no digital. E eu conheci o Felipe através da esposa dele, da Flávia, maravilhosa. E depois de muitos anos aí a gente voltou a ter esse contato e ter essa oportunidade de a gente estreitar o relacionamento, trabalhar juntos. E está sendo muito legal essa experiência. Eu imagino que todo mundo aqui está com essa sensação de frio na barriga, né? Porque sendo estreante, né? Primeira apresentação aqui que a gente está tocando, né? Então, acho que o objetivo principal aqui é destrinchar esses assuntos com a Sueli sobre o empreendedorismo, sobre a vida pessoal dela também agora de início. E Dani, já puxa pra gente aqui, qual que é a tua principal curiosidade que você começou a conversar com a Suelen ali e a gente já teve algumas dúvidas, né? Eu vi que você já ficou, olha só que legal, gostei da Suelen. Já de primeira, ela gostou de ter essa oportunidade também de estar aqui com a gente e entrevistando você, Suelen. Ela tem algumas perguntas chaves aqui pra gente fazer esse processo inicial, né? E aproveitar tudo isso para a gente colocar as estratégias na mesa, a tua história, como ela se desenvolveu, enfim. Pode dar sequência, Dani? Nós sentamos ali para tomar um café maravilhoso que o Felipe trouxe. Trouxe até uma toalha para pôr na mesa. Arrasou no nosso café. Arrasou, né? Uma delícia. Aí, a Suelen começou... é porque eu edito... Eu pensei assim, comecei a acompanhar você no Instagram... Eu falei, cara, porque eu comecei... O look, manda ver no look, a mulher bonita, cuida de caminhão, né, da Conecta e tal. Eu falei, cara, como assim? Cuida disso, cuida daquilo, look, faz merchan, blogueira... Como assim? De tudo um pouco. Você edita? Aí, esses dias, os meus filhos falaram, mãe, você ganhou do Julius porque você tem 7 frentes de trabalho. Suelen, quantas frentes de trabalho você tem? Como que você consegue se organizar? Qual que é a receita? Qual que é a receita para fazer o que você consegue fazer, manter a forma e todas as outras coisas? Porque você é uma mulher linda muito e faz tudo isso ainda. Como? Conta a receita que nós queremos... Eu quero saber. Eu creio assim que não existe uma receita pronta, né? A gente vai entregando cada dia um pouquinho mais, não em busca de uma perfeição, porque hoje o que as pessoas querem ver, de fato, é a sua realidade. O seu dia a dia, a tua entrega, você errando, você acertando. Essa perfeição hoje já não entrega mais, né? Ninguém compra mais essa ideia de mundo perfeito, de corpo perfeito. Não, eu estou ali todo dia, me dedicando um pouquinho mais. Às vezes, nem sempre estou disposta. Às vezes, eu programo para gravar um vídeo, não sai, tá tudo bem. No outro dia, eu vou estar melhor e o vídeo sai. E o meu Instagram é isso, é vida real. Eu não gosto de trazer um conteúdo engessado, então eu gosto de mesclar ali um pouquinho da minha vida pessoal, um pouquinho de trabalho, um pouquinho de comédia. Bem orgânico, né? É bem orgânico. E eu não gostaria de entregar aquele conteúdo sempre maçante, chato, ou só para falar de trabalho, não. Eu gosto de trazer um pouquinho de tudo, um pouquinho de família, um pouquinho de trabalho, um pouquinho de moda, um pouquinho da minha evolução, da minha construção, né? Que nem você elogiou meus looks, mas nem sempre foi assim, né? Eu gosto de trazer antes e depois, porque é legal mostrar que as pessoas conseguem chegar aonde elas querem. Então, para mim, é muito gratificante mostrar isso. Muito bacana. E eu, acompanhando um pouco do teu Instagram, porque eu fui conhecer você há poucos dias, Felipe poderia ter me apresentado antes, acompanhando um pouco do teu Instagram,
você faz sobre moda, eu vi que você fez sobre moda fitness agora. Vai fazer também do Legacy, gente, a próxima modelo do Legacy, a Suelen. Já fizemos o convite. Já estamos engatilhando isso. Nós estamos puxando ela para Advento total. Como que você começou do teu trabalho? Como que você começou comecei aqui e ali. Como que você começou a fazer várias coisas? Como que começou tudo isso? Isso veio de várias toalhas em uma só. Isso veio de você desde sempre? Ou teve algum dia que você falou, cara, eu preciso mudar alguma coisa? Como que tudo isso começou e você foi fazendo? O que mais te incomodou para você caminhar e falar assim, vou buscar por mais? Porque a gente sabe um pouquinho da tua história, queria que você desse essa introdução também para o público conhecer um pouquinho da história da Suelen lá atrás, antes de, enfim, de tudo isso que você construiu hoje. Porque hoje você está aqui contando pra gente, né? Eu vou fazendo um pouco cada dia, eu melhorei bastante. Mas como que era a Suelen antes de que você começou tudo isso? Sim, eu acho que a pandemia foi uma grande virada de chave, né? Não só para mim, como boa parte da população brasileira e do mundo. Na pandemia, exatamente quando iniciou a pandemia, eu era maquiadora. Foi uma fase que eu quis ingressar na área da beleza, da maquiagem. Estava indo super bem, estava tendo uma entrega legal, fiz alguns cursos, me especializei. Só que a pandemia ela veio para mostrar para nós que nós não podíamos depender apenas de uma renda, né? E a pandemia parou tudo, né? Parou o evento, parou o casamento. E, obviamente, que a maquiagem foi diretamente impactada, né? E, com isso, eu acabei sofrendo muito esse impacto financeiro, né? Porque a minha renda, ela, do nada, ela quase zerou, ela evaporou. E aí eu comecei a entender a importância da gente se reinventar, da gente ter mais de uma renda, da gente não depender de uma única fonte, né? E foi ali que acredito que foi a minha grande virada, assim, para eu voltar para o mercado de trabalho, mantendo a maquiagem, mas já mirando em outra coisa também. Então, acredito que isso realmente foi o que impactou mais para mim. Isso, assim, até um pouquinho antes disso, você tem uma história de crescimento pessoal e desenvolvimento pessoal, de questionamento interno. Eu acredito que, assim como a Dani, assim como eu, você deve ter passado por isso em algumas questões que você mesmo fez para você. Até teve a tua experiência de vendas, né? Dentro de uma instituição gigantesca, né? A gente não vai mencionar porque não é nosso patrocinador, mas você teve essa experiência de desenvolver o core em vendas. Conta pra gente um pouquinho, até teve ali a escola que você também trabalhou com a Flávia, né? Então vocês acabaram fazendo essa parte de repetir o processo de vendas, então consolidou isso no teu organismo, Suelen, a vendas era algo natural para você hoje, né? Sim. Na verdade, a vendas, ela começou para mim, eu acredito que eu tinha 8 ou 9 anos de idade. Nossa! Através de uma amiga do colégio, o pai dela era verdureiro. E um dia, a gente, acho que criança, né? Ficava pedindo dinheiro, assim, para comprar sorvete, enfim. Aí ele falou, então eu vou fornecer algumas cabeças de alface para vocês. Vou fornecer o carrinho de mão e vocês vão sair vendendo. E assim a gente fez. Daí a gente ia na própria rua mesmo, que a gente era criança, né? A gente ia na própria rua, ia lá, batia palma. Quer comprar uma cabeça de alface? E a gente vendia. E na época, a gente conseguiu levantar, assim, nosso dinheirinho. Daí a gente ia lá, comprava doce, comprava sorvete. E eu acho que a venda, ela cresceu dentro de mim. Ela enraizou de uma forma, assim, natural, né? Então, ali eu comecei a entender que eu precisava correr atrás para ter o meu dinheiro. Ser independente, sem precisar ficar pedindo, né? E ali, todo mundo, né? Sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu falo que eu venho de uma família muito simples, que tivemos poucas oportunidades, né? Nasci na periferia e cresci com muita dificuldade financeira. Então, desde muito pequena, eu tinha muito certo do que eu queria para mim, né? Eu queria uma realidade diferente, eu queria poder proporcionar algo para minha família, para meus pais, uma vida melhor. De fato, eu queria quebrar o ciclo, né? Óbvio que eu não entendia isso naquela época, eu passei a entender ali na transição da adolescência para a vida adulta, mas eu tinha sempre muito definido isso na minha cabeça, né? Que eu queria trabalhar, que eu queria ter uma carreira. E quando eu tinha 13, 14 anos, eu implorava para minha mãe, deixa eu começar a trabalhar. Não, espera, pelo menos 16 anos, ela falava.
Pelo menos, senão você vai desistir da escola. Eu falava, não vou desistir, eu juro. Mas aí, com 16 anos, eu consegui, né? Ela autorizou lá, porque tinha que assinar, né? Para começar a trabalhar. E dali, nunca mais eu parei. E essa experiência profissional, ela foi desenhada anteriormente de uma forma bem analógica, né? Você começando a bater palma na casa dos outros para comprar cabeça de alface, bem orgânica, né? Bem orgânica. Esse processo literalmente. Então, mais do que entender que isso cresceu em você, acho que você já teve o entendimento que todo mundo tem, que é quando a vendas ela entra na tua corrente sanguínea, você fala assim, pera lá, eu consigo desassociar o meu ganho do meu tempo, né? Não preciso só trabalhar por 12 horas, por 8 horas por dia para poder ter um valor entrando na minha conta. Eu acho que isso daí transforma muito a cabeça da pessoa, né? E você mais para frente acabou tendo outras rotinas de venda, né? Não só no mercado de trabalho, mas na tua vida pessoal também, em relação à tua imagem, hoje em relação a como você se comunica. E sempre essa, como você falou, não é perfeição, mas é uma entrega que você busca melhorar. Ela usou até ontem na nossa reunião ali, 150%. A gente consegue ver isso nela com clareza, né, Dani? Então, assim, hoje você consegue visualizar o quanto a vendas te devolveu já desde que você era aquela criança que sonhava, que às vezes não entendia. Você consegue olhar para esse processo hoje e acolher aquela menininha ambiciosa ali dentro de você. Eu acredito que mais do que visualizar ela hoje, é agradecer essa menina, né, que ela não desistiu de fato dos estudos dela, e você hoje já tem algumas formações, algumas canetas ali que você já gastou nesse processo de estudo, e você hoje entrega mais do que só para uma empresa, para você mesma, mas para a tua vida e teu objetivo de família, que é algo que eu queria trazer aqui, porque o Advento Cash ele tem esse valor na mesa, né, que é a família. Hoje, qual que é o teu principal objetivo em relação a tudo isso que você já construiu? Você vai caminhar para onde, Sueli? Para onde que você olha hoje? O que te deslumbra os olhos? Porque antigamente era vencer a realidade. Hoje Sim. Você já consolidou ela. Mas para onde a Sueli olha hoje, depois de ter construído tudo isso? Olha, eu acho que nesse momento da minha vida é sim construir uma família, né? Aumentar a família. Olha só, que coisa boa. E poder proporcionar, né, tudo que eu não tive, tudo que eu aprendi na minha vida, minha bagagem, tudo que me moldou para chegar até aqui, poder repassar isso, né, para os meus filhos, para minha casa. E hoje o meu foco é totalmente diferente, Felipe. Hoje o meu foco é conseguir ampliar as oportunidades, né? Poder agregar minha equipe, formar uma estrutura legal, trazer pessoas capacitadas para trabalhar comigo, poder proporcionar, né, uma fonte de renda para essas pessoas. Então, hoje, a minha ideia é deixar um legado. É isso que eu quero deixar um legado na vida das pessoas. E poder mostrar, principalmente para as mulheres, né, que elas podem chegar onde elas quiserem, independente se são mães, se tem um companheiro, se não tem, se fez, quantas faculdades fez, se não fez. Então, essa é hoje o meu foco, é conseguir agregar na vida das pessoas. Que bacana, Sueli. Sobre transbordar. Eu não lembro sobre o nome dela, mas eu estava assistindo um podcast da Dani, que é a maior vendedora. Ela foi para Wall Street? Wall Street. Isso, Wall Street. Ela uma das maiores vendedoras que tem hoje, com o Joel J, e ela falou sobre isso, sobre o quanto a gente precisa ser transbordante. Porque hoje, você, como o Felipe falou, aquela menina se tornou o que você pensava lá em como você era menina, você se tornou. Mas não é só sobre você, é sobre o que você está querendo transbordar. E quando a gente transborda o que a gente tem para a vida das outras pessoas, é impossível Deus não transbordar para a gente. Exatamente. Então, é muito bacana isso que você traz. Eu tô bem no meu trabalho, eu cheguei aonde aquela menina pensou em chegar um dia, mas eu quero deixar meu legado, eu quero transbordar, porque eu quero trazer uma equipe, eu quero transbordar. E Flávio Augusto? Nossa, tá te fugindo os nomes. O tio Flávio sempre fala sobre a maior ação social que a gente faz hoje, que a gente faz na vida, em qualquer momento, é gerar emprego. E as vendas trazem isso também. A única maneira que a gente consegue não só vender a hora da gente, mas melhorar tudo, a única maneira que tem é as vendas. Hoje a minha maior alegria, Dani, é quando alguém chega para mim e fala: Su, nossa, vi um vídeo seu e me inspirei. Fui lá, fiz, consegui.
olha, tô com um plano de fazer isso, vai dar certo, me dá um conselho. Cara, isso para mim, assim, é inexplicável, sabe? É realmente o meu plano de vida, agregar na vida das pessoas. Hoje eu estou dando a cara na rede social, porque não é fácil você mostrar a tua vida na rede social, você se expor tua casa, tua família. Mas isso para mim é muito gratificante, impactar a vida das pessoas mesmo, das mulheres. Hoje o meu público 80% é mulher, então muitas delas chegam, me inspirei no seu look, tô adorando acompanhar a tua nova fase profissional, olha, entrei no banco. Olha, tirei uma certificação que você me indicou. Então, isso para mim, assim, realmente não tem preço nenhum. Que pague. É isso, é transbordar. Você tá transbordando, porque você colocar o teu rosto lá, como você falou, porque hoje a internet, ela é muito cruel. Muito cruel. A internet, no sentido, as pessoas, elas... dificilmente uma pessoa entrar lá, às vezes gosta do teu conteúdo. O que mais acontece, as pessoas gostarem do teu conteúdo, amarem, serem agregadas com isso, mas não te elogiarem. Agora, qualquer coisa é motivo para entrarem lá, para te criticarem, enfim. Sim. Então, é muito desafiador mesmo você colocar lá. Mas o teu transbordar é isso. Estou me colocando lá porque... aquela menina lá tá aqui hoje. Exato. E às vezes não é sobre a menina, mas é sobre aquela mulher que está lá em casa, que está lá com os filhos, ou aquela mulher que pensa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, sabe? Mas que vê você que talvez esteja assistindo esse podcast aqui hoje e fala, cara, dá certo. Que legal. É só eu dar o meu 150%, é só eu buscar. Tem maneiras. Eu sempre penso que se alguém conseguiu, é possível para qualquer pessoa. É possível. Se alguém conseguiu, é possível para qualquer pessoa. E essas estratégias que você acabou... Até a gente tem aqui um símbolo de identificação pessoal minha, né? Eu jogo desde que eu conheço a minha esposa, a Flávia, que está em casa lá. Um beijão para ela, né? Essa questão da estratégia. Então, a gente tem um simbolismo aqui que é não só você se esforçou, não você só entendeu como o jogo funcionava, mas você conseguiu ter um direcionamento estratégico para que isso acontecesse, se consolidasse. Enfim, a gente fala sobre vendas, a gente fala sobre desenvolvimento pessoal dentro disso também. Então, eu imagino que a Suelen teve um momento de desafio, algo que provocou. Você citou a pandemia, mas eu acredito que antes disso você já tenha sido provocada a estar trabalhando de forma constante e olhar para opções que para você era mais viável. Apesar do teu esforço lá vendendo a Pivot Point, né? Vamos falar aqui. Sim. A Keune. Você teve em algum momento ali essa visualização de futuro e falou assim, pera lá, eu posso ganhar mais com networking, eu posso ganhar mais com um estudo específico de algo. Como que você bolou essa tua estratégia para poder fazer esse desdobramento e hoje fazer o caminho que você está fazendo com mais facilidade? Porque querendo ou não, ainda está difícil, né, Sueli? Não dá para dizer que fica mais fácil esse jogo, mas ele fica um pouco, você fica um pouco mais cascuda. Nunca vai ser fácil, né? Nunca vai ser fácil. A partir do momento que a gente entra numa zona de conforto, a gente precisa se perguntar, né? Aonde eu quero chegar? Aonde mais eu posso chegar? Sempre tem. A gente não existe um momento da nossa vida que a gente vai estacionar e não vai sair mais do lugar. Pelo contrário, né? A nossa vida a gente tem que estar em constante evolução. E, por exemplo, a Keune é uma história muito legal, porque eu fiquei lá 7 anos, né? E quando eu cheguei, eu fiz toda a minha faculdade lá, uma empresa maravilhosa que eu tenho, assim, maior orgulho de ter trabalhado. Mas quando eu cheguei aos 7 anos, eu pensei, o que mais eu vou fazer aqui? Né? Será que já não encerrou o meu ciclo aqui nessa empresa? Eu acho que eu prestei um bom trabalho, né? Porém, acho que agora é hora de eu alçar voos maiores, né? De eu sair da gaiola e tentar buscar o novo. E aí... para mim, lá estava muito bom, né? Eu tinha 25 anos, um excelente salário, pessoas maravilhosas, mas eu acho que eu precisava sair da bolha, né? E realmente sofrer um pouquinho no mercado de trabalho, aprender. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Foi ter saído. Foi quando eu consegui fazer o curso de maquiagem, me especializei, entrei numa área nova. E ali foi uma grande virada também, porque a Keune foi uma empresa assim, que me ensinou muito. Eu entrei na Keune com 19 anos, era uma menina. Nossa! Era uma menina, assim, bobinha, inocente, assim, totalmente diferente do que eu me tornei quando eu saí da Keune. Então, ali, ter tido a coragem de sair para alçar voos maiores, acho que foi muito importante para a minha carreira, sabe? Foi uma
foi uma estratégia que às vezes a gente não reconhece, né? Principalmente a saída, né? A gente reconhecer que saber sair de um local, né? Que a gente sempre se pensa, a gente sempre se cobra muito. Eu acredito que não só a Dani, mas você também tem essa autocobrança. Eu também tenho isso dentro de mim, de se perguntar, será que eu tô tomando o passo certo? Será que eu tô caminhando para a casa correta? E depois da Keone, você embarcou em qual aventura? É o que eu falo. Eu acho que todos os lugares que a gente passa, prepara a gente para o próximo nível, né? E a gente precisa usar isso para nossa vida. É como se fosse uma escada, né? A gente dando um passo de cada vez. Quando eu saí da Keone, eu pensei, e agora? Vou para uma multinacional, vou empreender, e aí foi a iniciativa de começar o curso de maquiagem, a especialização, porque a Keone já era do ramo de cosmético, então já tinha um network legal ali na área da beleza, com cabelo. Né? E eu sabia que era uma área rentável, era uma área próspera, e aí fazer maquiagem foi assim, uma experiência muito legal. Eu tive contato com muitas clientes. Realizei muitos sonhos de clientes, porque eu atendi noiva, atendi madrinha. Então, assim, é muito legal você ter essa oportunidade de embelezar uma mulher. Eu dei curso de automaquiagem, tive alunas que choraram no curso, falaram, nossa, eu nunca imaginei conseguir me maquiar, ficar tão bonita, eu já não me cuidava mais, eu já tinha me esquecido. Mulheres que tinham sido mães recentemente, que estavam passando pelaquela fase, né, de dificuldade. Então, para mim, foi muito gratificante poder, assim, impactar a vida dessas mulheres, né, com a maquiagem. Com certeza. Porém, aí, como eu expliquei, né, veio a pandemia, tudo mudou, o mundo parou, e aí foi onde eu precisei me reinventar e, de fato, ter mais de uma fonte de renda. E aí foi quando eu consegui uma oportunidade de entrar no Grupo Boticário, que é um dos maiores grupos aqui do Paraná, uma empresa... O Boticário sempre está no meio das empreendedoras da beleza, né? Sempre. Para mim foi perfeito, né, entrar no Boticário, porque eu uni o útil ao agradável, né? Eu estava com a faca e o queijo na mão. Legal. E aí no Boticário eu consegui palestrar, eu consegui continuar na maquiagem, porque uma coisa agregava a outra, né? Eu conseguia dar treinamento dos produtos. Fui blogueira do Boticário por muito tempo, fazia vários vídeos de divulgação. Eu cuidava das revendedoras, né? Eu cuidava delas, incrementava os carrinhos dela, dava treinamento para elas. Então, foi que eu acabei juntando a maquiagem com o Boticário. Foi, assim, uma experiência surreal. Essa passagem eu lembro que você comentou um pouquinho comigo. Até para quem está em casa não sabe, mas eu e a Sueli, a gente divide às vezes, né? Não é todo dia. Mas às vezes a Su e eu, a gente vai lá pro escritório presencial da nossa patrocinadora oficial desse episódio, que é a Conecta. A gente já vai chegar nela lá, inclusive, mas trazendo aqui hoje esse desenho, né, onde a gente conseguiu estar dividindo hoje cadeira ali e olhando como a carreira da gente ela não é algo linear. Então, às vezes você começa em algo, você tem uma esperança de crescer, entrar numa empresa, aquela empresa, às vezes você tem ali um processo inverso, né? E você não é tão surpreendido quanto um próximo passo mais simples. Hoje eu trabalho também na Conecta, então eu falo isso porque a Su, hoje ela também tem um papel de maquiagem, tá lá no meio de caminhão, que é um universo completamente diferente, né? Por isso falar que não é linear a nossa carreira. Não. Definitivamente, zona de conforto não é o lugar. E hoje eu tô numa área totalmente diferente, né? Tô debaixo de caminhão, tô dentro de cabine de caminhão, tô lidando com caminhoneiro todos os dias. Então, realmente, zona de conforto não faz parte da minha vida. Que legal. E olha só, a Dani também, eu acho que passou por muita experiência diferente do que a gente possa imaginar aqui, até no episódio que eu contei, eu passei por algumas coisas em experiências, em caminhos, e aí você vai se questionando qual que é o meu próximo passo, quando que eu vou talvez sair daqui. Tem que visualizar isso, porque em algum momento você não vai depender só daquele lugar. Vai ter uma fase mais vaca gorda, né? E em algum momento vai chegar a vaca magra, você tem que estar preparado para aquilo. Até trazendo a Dani aqui como exemplo dessa questão de esforço. Eu vejo isso no olho dela, não precisei nem ter 30 minutos de conversa com ela desde que eu troquei a primeira palavra com ela, que ela é uma pessoa extremamente esforçada. Só que não só hoje, mas nos últimos anos a gente vem entendendo essa necessidade de ser também estratégico. Porque às vezes você só vai se esforçar, você só vai trabalhar, você vai dar o teu sangue, o teu suor, e alguém não vai valorizar isso, não vai te dar não vai te cantar a bola que precisa ser estratégico, né, Su? É sobre... O meu filho de 17 anos, semana passada, falou sobre isso. Foi muito bonitinho. Eu estava dirigindo, não lembro onde nós estávamos indo. Ele falou, mãe, sabe por que você consegue
Eu falei, por quê? Porque você não se contenta. É o não se contentar. Como a Suelen falou, quando você tá confortável, não se contentar. Porque sempre a gente pode fazer mais. Sempre a gente pode dar o próximo passo. Mas pra mim tá bom. Tá, mas e o que eu posso fazer pelos outros? Eu consigo fazer mais? Eu consigo transbordar mais? Chegar em outras pessoas? Já cheguei na minha família. Tá, mas tem mais pessoas, assim. Não se contentar. Exatamente. E eu acho, Dani, que as pessoas têm muito medo. O medo paralisa as pessoas, né? As pessoas têm medo de trocar de trabalho. As pessoas estão 20 anos na mesma empresa e elas não conseguem se imaginar fora dali. E isso é, assim, muito triste, porque às vezes tem um mundo aqui fora de oportunidades e a pessoa ela não tem acesso por medo. Porque o medo realmente trava, né? Se você não souber lidar com isso... Você teve algum processo assim de... paralisado? Não, mas eu conheço muitas pessoas que têm, né? Muitos amigos, colegas de trabalho que eu sinto que tem muita dificuldade do novo, de enfrentar o novo, de recomeçar, de começar do zero, de dar um passo para trás. Na vida, infelizmente, às vezes a gente precisa recuar para a gente conseguir pegar impulso, né? E as pessoas às vezes não querem abrir mão do que está bom, do que está confortável. Então, eu vejo que muitas pessoas boas, pessoas competentes, inteligentes, perdem muitas oportunidades por medo. Suelen, hoje você está aqui falando sobre o que você já conseguiu, sobre tudo. E o meu filho tinha falado sobre o contentamento. Você não se contentou. Mas, assim, traz pra gente, porque hoje é bacana você falando. Mas, por exemplo, eu trabalho muito, já tive muito esforço, assim, já trabalhei até ter cansaço e ter ânsia de vômito. E eu fui aprendendo, porque eu não tenho preguiça de trabalhar. Trabalho até meia-noite, não tenho problema. Já pedi uma vaga lá na Conecta da meia-noite às 6, porque eu vi que tem festa, churrasco. Tem muito. Felipe cortando o cabelo. Eu falei, cara, eu quero trabalhar nessa empresa também. Eu falei, Felipe, tem trabalho da meia-noite às 6? Que é o horário disponível. Mas eu percebi, assim, que eu preciso colocar com inteligência e estratégia o meu esforço. Mas que, por exemplo, eu assisto coisas no YouTube no carro para me aprender. Uhum. Eu vou conciliando tudo, fazendo 15 mil coisas. Para você conseguir estar onde você está, você precisou conciliar o estudo, precisou conciliar o trabalho, e não foi fácil. Às vezes as pessoas estão nessa zona de conforto e, é muito difícil. Você vai precisar se esforçar. Eu gostaria que você falasse assim, precisa se esforçar, precisa sair da bolha. Senão não vai conseguir. Como que você fez isso? Eu acho que as pessoas também elas têm dificuldade de abrir mão de algumas coisas, né? Abrir mão do final de semana, da cervejinha, de dormir tarde. Então, assim, não adianta, nada vem fácil. Às vezes a gente precisa fazer alguns sacrifícios na nossa vida. Estudar não é legal, né? Quem que quer sentar ali, abrir o computador, ficar horas ali se dedicando, talvez a um assunto que você nem goste tanto. Mas na vida a gente tem que saber abrir mão de algumas coisas, né? Eu abri mão de muitos finais de semana, né? Que muitos amigos estavam curtindo, estavam aproveitando, mas eu estava lá estudando porque eu sabia que isso ia me render frutos lá na frente, né? Ia valer pena. Então, assim, há momentos na nossa vida que a gente tem que saber dar uma pausa, saber recuar e falar, não, agora eu preciso focar. Eu sou uma pessoa que eu sempre me planejei muito bem, sabe, Dani? Eu acho que isso também é um ponto para a gente falar aqui. O planejamento. Todo ano, todo final de ano, eu já começo a montar minha programação, o meu planejamento no próximo ano. O que eu vou fazer? Quantas horas eu tenho livre no próximo ano? O que eu tenho engatilhado, né? O que eu vou fazer para melhorar, para evoluir, para ganhar mais? Vou ter qualidade de vida também? Vou ter um tempo para mim, para minha família? Então, tudo isso é anotado, né? Porque ganhar dinheiro a qualquer custo também não. Né? Não é assim que funciona. A gente também precisa ter um tempo com a nossa família. A gente precisa ter o nosso tempo de descanso. Porque a nossa saúde, sem saúde, a gente não chega a lugar nenhum, né? Você vira escravo do dinheiro. A gente vira escravo do dinheiro. E a saúde, uma hora a conta chega, né? Então, a gente tem que cuidar com isso também. Mas, assim, eu acho que planejamento é o que falta em muitas casas hoje, né? Se planejar com o teu tempo, se planejar com o teu dinheiro, se planejar com a tua família. E eu acho que isso é um gatilho bem importante para a gente citar aqui. Que sem planejamento e sem objetivo alinhado, a gente não chega a lugar nenhum.
Essa noção de definir metas é até algo bem legal de falar com o público, né? Eu acredito que você deve ter usado algumas ferramentas para isso e poucas pessoas têm essa noção hoje, até aproveitando o nosso público que está aqui também, tem muita gente do círculo estratégico para assistir isso, do Advento num todo. Então, aproveitando aqui essa deixa, Suelen, você usou ferramentas, eu acredito que Smart, um 5W2H para fazer esses parâmetros e não só o que eu vou fazer, mas principalmente o porquê que eu vou fazer isso, né? Por que eu vou ler tal livro, por que eu vou reservar essa hora para estudar e como que isso vai se desdobrar em oportunidade, principalmente o que a gente estava falando ali no café antes, sobre o networking. Até a Isa, que está aqui, inclusive, tá dando ali uns bastidores, suporte para a gente. Você consegue conectar as pessoas de uma forma que seja bom para elas também, em primeiro lugar, obviamente. Sempre foi assim, o primeiro contato que eu tive com a Suelen foi bem agradável. E a gente percebe que você traz algo para a mesa e as pessoas elas falam assim, caramba, eu posso também te ajudar, eu posso também agregar algo na sua vida. Então o network é algo que não está nessas ferramentas, mas você indo atrás do conhecimento, você acaba desenvolvendo ele. Eu fui em tal curso e conheci a pessoa X, eu estava em tal palestra e acabei me conectando com fulano Y ali. Então, isso se desdobrou lá na frente, e assim como aquela mensagenzinha que eu te mandei, nossa, que legal esse summit, né? Eu vou me candidatar aí na Conecta, né? E você falou assim, vem, amigo. Eu até deixei a mensagem tua arquivada lá, eu falei assim, preciso falar com a Suelen, e passou um tempo, você até me mandou outra mensagem, você não me respondeu? E eu falei assim, olha, eu vou aí, vou conhecer, vou entender essa oportunidade, e mais do que ver isso, olhar para a pessoa, porque a gente sempre valoriza quem trouxe a oportunidade pra gente, né? Até agradecendo o Ian aqui, o Ian foi o cara que eu convidei para participar do círculo estratégico, e ele falou, por que não integrar isso? Por que não vir para uma trilha? Eu falei, por que não vir? E foi vindo e as coisas foram se desdobrando, cá estou eu apresentando com pessoas que eu me conectei também dentro desse network que eu criei ao longo dos anos, que ninguém me ensinou, mas você vai percebendo. Você teve essa percepção, alguém chegou e falou assim, olha, existe networking, existe conexões estratégicas, existe contatos que vão te levar para um próximo passo também. A gente falou isso hoje no café, né? Eu aprendi na faculdade, sou formada em administração de empresas, e na faculdade eu percebi que não adiantava você ser só inteligente. Não adiantava você só sentar na frente do professor. Você precisava saber ter relações com as pessoas, estreitar as relações, ter um network. Porque hoje muitas pessoas elas são muito inteligentes, né, são autodidatas, porém elas são ruins com relações, né, as relações interpessoais, diálogo, conversa, network, não são sociáveis, e eu acho que isso impacta totalmente no seu crescimento, né, porque o network vai te levar a grandes oportunidades, vai te levar às pessoas certas, na hora certa, no lugar certo. Então, só você estudar não é o suficiente. Você tem que estudar, mas você tem que saber se relacionar com as pessoas, né? Você saber compartilhar seu conhecimento, saber ouvir, saber falar. Então, eu acho que algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade de saber pontos que elas podem evoluir e melhorar, né, para poder chegar no próximo nível. Hoje, se você fosse dar um conselho pro pessoal que está em casa, olhando para a bola do olho delas ali na câmera que você vai cortar aqui agora para você, qual seria o principal conselho? Assim, você tem alguma frase que você sempre carrega com você, um mantra, alguma coisa que você reflete, você fala assim, isso daqui é o que me fez chegar até aqui e vai me ajudar a levar o entendimento do próximo passo. Como que você reconheceu isso para passar isso para as pessoas? Se você fosse para dar um conselho de alguém que está começando na carreira dela, está meio perdido ainda, pensa em empreender, mas não faz ideia de como começar, né? Porque às vezes a gente não começa abrindo a nossa empresa, a gente começa trabalhando para a empresa de alguém e ali a gente se desenvolve, ali a gente aprende, ali a gente pega o jeito. Mas se você fosse para dar um conselho para essa pessoa que está assistindo a gente aqui, Suelen, que conselho seria esse? Saia da zona de conforto. Não tenha medo do novo, não tenha medo de cair, de se machucar. É tipo criança, sabe? Quando a gente é criança, a gente precisa cair, a gente precisa se machucar, a gente precisa encontrar os desafios, às vezes chorar, machucar o joelho para a gente aprender que aquilo ali não é certo ou que aquilo ali é o caminho. Eu acho que na nossa vida tem que funcionar dessa forma. A gente tem que aprender a se arriscar, encarar o novo, porque é lá no novo que a gente pode descobrir coisas grandes e maravilhosas. E eu vejo que o medo,
né? Não sendo repetitiva, mas falando aqui, o medo paralisa as pessoas. E você não pode deixar de você conquistar algo grandioso na tua vida por medo. Eu acho que isso é um grande ponto, fora o planejamento, como eu falei para você, Felipe. As pessoas hoje não se planejam para nada, elas simplesmente, tipo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não tiver um caminho traçado, qualquer lugar cabe. E agora, quando você tem um objetivo, uma rota, é igual quando a gente vai sair de casa e coloca lá no Waze, no Google Maps. A gente tem um caminho traçado, a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar. Então, eu acho que é muito importante a gente saber aonde é o nosso lugar, o nosso merecimento, o que a gente quer para a nossa vida. E mesmo que seja um sonho alto demais, não custa nada você sonhar alto, né? Eu acho que não vai te custar nada mais. Sonhe alto mesmo. Eu acho que quanto mais alto a gente sonha, mais longe a gente chega. A gente falou sobre conexões, né, Dani? O que mais? A gente falou sobre um pouquinho da história da Suelen. E eu queria trazer para a mesa aqui uma outra coisa. Mas antes de você trazer, Felipe, por favor, você precisa trazer a Conecta, né, Suelen? Verdade. Traz a Conecta, vamos vender o nosso patrocinador, Felipe. Bom, passando aqui, o que a gente poderia falar sobre a Conecta? É proteção da história da pessoa. A gente está aqui falando de uma história, a gente está falando aqui de uma vida, de uma pessoa que se desenvolveu. E a gente sabe que dinheiro é muito importante. Então, poder prever riscos, prever a ruína, né? Você comprou um carro ali de 130 mil reais e você tá felizão, você tá empolgado ali para fazer a viagem com a tua família e você é aquela pessoa que às vezes não recebeu a sua orientação. Gente, todo veículo, né? Caminhão, seja uma moto, seja do menor veículo até o maior, você precisa prever que ele pode se envolver em um incidente, um evento, um acidente. Isso pode causar não só prejuízo financeiro pro teu bem, né, pro teu patrimônio, mas também para as pessoas que estão com você e as pessoas que vão estar fora do seu veículo. Então é importante e imprescindível vocês estarem utilizando aqui a melhor e daqui a pouco vai ser a maior aqui no Brasil em relação à proteção veicular, que é você proteger a tua família de ruínas financeiras. O terceiro que você bateu ali, Felipe, eu colidi com um carro que tem o dobro do valor do meu. R$1 milhão, como umas pessoas que eu conheço por aí. Bateu no espelho de uma Porsche, custa 17 mil reais o espelho de uma Porsche. Se você não tem uma cobertura com pelo menos 100 mil, né, Su? Vamos colocar aqui. Sim. Uns 100 mil reais contra terceiro, você vai ficar na mão. Se alguém leva a tua bateria e você tá num curso lá, legal, roubaram a tua bateria, não precisa nem roubar o carro. E aí, o que você vai fazer? Como que você vai desembolsar? Até tem o stories que eu deixo lá, você nunca sabe quando você vai precisar. Suelen, também você pode passar um pouquinho dessa linha da Conecta, porque você está lá também. Eu costumo dizer que a Conecta, ela democratizou, né, o seguro. O seguro sempre foi um item de luxo, né? A gente pode parar para pensar quando a gente era criança, quem que tinha seguro de vida? Nossa. Eram pessoas bem de vidas, eram famílias estruturadas, né? O seguro, ele é uma cultura americana forte, né? Nos Estados Unidos, hoje crianças de 8, 9 anos já têm seguro. Só que aqui no Brasil ainda era uma realidade muito distante para as famílias mais simples, famílias carentes, né? Ali do público C, D. E a Conecta democratizou isso, né? Tá levando a proteção veicular para todas as famílias poderem proteger hoje o seu bem, o seu patrimônio. O carro hoje, né? Quantas pessoas hoje não dependem do carro para trabalhar? Não só como seu trajeto, mas às vezes para fazer entrega, às vezes para ser motorista de Uber. E o carro, às vezes, é a fonte de renda daquela família, né? E, às vezes, como que você não vai ter proteção daquele bem? Não existe essa possibilidade, né? Você quer ver você fracassar a tua vida financeira, você financiar um veículo em 60 vezes e no terceiro mês seu carro ser roubado. Se você não tem proteção, você vai continuar. O banco não quer saber. Também, né, o carro vai igual. Ou se você pagou independente, você pagou parcelado, piorou, né? Porque ainda tem os juros. E o banco não tá nem aí para você, se você tinha seguro, se você não tinha. O banco vai te cobrar igual. E aí, imagina você ficar 4, 5 anos você pagando um bem que você não tem. Sim. Né? E a tua família dependendo de você ali para o sustento. Prever o óbvio, né? Que vai acontecer, né? Às vezes você encosta em alguém, né? Ou, enfim, acaba freando, faltando freio. É importante ter manutenção preventiva para isso. E a gente também, a gente precisa enfatizar a responsabilidade civil, né? Quando você sai com um carro na rua, você está sendo responsável por outras pessoas. Você pode atropelar alguém, você pode bater no carro de uma outra pessoa. Você tem condições de pagar? Se você bater numa BMW hoje na rua, se você bater num carro importado, num carro que é difícil encontrar peça. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso, que quando a gente pega um carro para dirigir, a gente está assumindo responsabilidade.
que é responsabilidade no trânsito, responsabilidade com outras pessoas. E você fazer uma proteção hoje, você não só está sendo responsável com você, mas com outras pessoas também. Com certeza. E aqui a gente vai ter um cupom do Advento Cash. Você que está assistindo o nosso episódio, tem interesse em cotar o seu carro. Felipe, eu trabalho como Uber, trabalho como caminhoneiro, seja lá o veículo que você tenha para ir para o seu trabalho, para ir para a faculdade ou até mesmo trabalhar com ele, né? A gente vai ter o cupom. Se vocês entrarem tanto no site da Conecta ou em contato direto com a Suelen, que a gente vai deixar a rede social, ou comigo também, a gente tem o cupom AdventoCast. É só falar que vindo assistir o podcast do Advento, a gente já sabe que é o cupom que a gente vai estar dando ali um valor de 10%. É uma cotação boa, né? E a Conecta, Felipe, vamos enfatizar aqui que a Conecta não faz análise de perfil de condutor. Né? Se você é jovem, se você é mais velho, se teu filho vai dirigir, se a sua esposa vai dirigir, a Conecta não se importa com isso, né? Se você tiver habilitação em dia, tudo certinho, qualquer pessoa habilitada pode conduzir o teu veículo. Perfeito. Independente se tem restrição no Serasa, não tem importância. A gente não faz análise financeira também. Então, é muito importante a gente enfatizar isso. E pagou, usou. Isso. Pagou, usou. E como diz lá na Conecta, né? Isso. A Conecta não protege só teu carro, a Conecta protege a tua história. A história, exatamente. Interessante porque a gente tem hoje também assistência residencial, a gente tem a Conecta Tag, que é um produto que eu uso, inclusive, vou para um shopping, não vou ficar 14 minutos como já fiquei antes, inclusive estava lá na Conecta ainda, minha esposa falou, mas você não tem esse adesivinho? Eu falei, não ativei ainda, tá ali grudado, ativei depois, fiquei 14 minutos na fila do shopping. Eu sou suspeita a falar, eu sou apaixonada pela Conecta Tag, gente. Chegar no shopping, não precisar ir enfrentar fila, pagar, só encosta o carro ali, aquela cancela já abre, no pedágio a gente toca direto. Ai, sério, tem coisas que... eu gostei dessa do pedágio. Tem coisas que vale muito a pena. E né, assistência residencial se a gente for entrar, que vira um assunto só disso. É o marido de aluguel, né? Tudo que você precisar em casa, você aciona ali a assistência e ela vai até a tua casa e resolve tudo para você. E a gente está falando de cotação básica aí de um carro popular, que se você hoje encostar num HB20, o para-choque dele vai custar uns 2.500 no final das contas. Felipe, é o valor da proteção que você pode ter, não precisa desembolsar isso. Você sabe quanto custa hoje, Felipe, a média de um guincho para um caminhão no Brasil? Não faço a menor ideia, Suelen. R$12 o quilômetro rodado. Jesus amado. Então, se você fazer um acionamento aí médio de 500 km... Para caminhão. Você já gastou aí 5, 6 mil reais. Para carro, a gente está falando uma média de Curitiba, né? Sair de um lugar para outro, porque aqui o cara está dentro de Curitiba, não tem muito o que fazer também, né? Vai ter que chamar o guincho. Você vai gastar uma média de R$400. Uhum. Isso do teu bolso, que a mensalidade vai ser menor que isso. Eu acho que isso é o mais doido, né? Parar para pensar que se você colocar ali no ano, que seja um carro padrão popular, a gente coloca aqui uns 3 mil, que a pessoa gasta caro por ano com Conecta Combustível, que é um desconto em combustível que hoje a maioria das pessoas também está enfrentando aí. R$7,50 o abastecimento mais barato. Conecta Combustível é uma cobertura que as pessoas poucos visualizam ali, acaba passando batido, mas é uma cobertura muito legal, uma parceria muito legal da Conecta. Que já está incluso de cortesia aqui no nosso episódio também para quem cotar lá. Dani, na Conecta, para nós mulheres, a gente tem reboque, a gente tem pane de bateria. Então, a Conecta envia um técnico lá para fazer a carga de bateria. Troca de pneu. Troca de pneu, então, chaveiro. Nós, mulheres, às vezes, a gente passa por inúmeras situações, né? Sendo motorista. E imagine a gente numa rua lá, sozinha. A gente ficar contando com a sorte se alguém vai parar, vai ajudar. Né? Às vezes, para até uma pessoa mal intencionada. Então, ter essa assistência da Conecta é fundamental. Eu uso, já usei muito, porque eu sou sempre azarada. Então, eu gosto de reforçar muito, né? Nós, mulheres, precisamos ter uma cobertura bem completa. Com certeza. Faz 7 anos que eu dirijo Curitiba, assim, eu rodo uns 100 km por dia. Graças a Deus, eu nunca precisei trocar um pneu. Mas a proteção é isso, né? A proteção é a incerteza. Você paga para não usar, você paga pra não usar. Mas a tranquilidade você usa todos os dias. Eu amei essa parte faz dias já que eu tô em conversação com o Felipe, esse mês eu vou fechar com ele já, porque eu amei essa ideia de não precisar trocar o pneu. Na verdade, você não vai se preocupar com nada, né? Nada mais. Até a oficina própria a gente tem ali na unidade. Inclusive eu fui fazer um piquenique na Serra da Graciosa com as minhas crianças domingo. E eu indo, assim, meu Deus do céu, não finalizei com o Felipe ainda. Sabe quando você tá indo com todas as crianças? Você me chamou. Eu tenho 4 filhos, sabe? Toda criançada dentro do carro. Eu falei, Jesus, eu precisava ter fechado com o Felipe antes de vir fazer esse piquenique. Imagina, né? Se acontece alguma coisa. A tranquilidade,
curiosidade, o associado usa todos os dias, né? Teu carro tá lá estacionado na rua, você tá pousando na casa da sua mãe e não tem vaga lá onde ela mora. Vai deixar na rua o carro de noite? Você já dorme até, olha, meio assim, querendo Tem que fazer acordar. umas 10 orações, né? Ali, benzer o carro. Tem um amigo que fala assim, eu tô protegido por Deus, Felipe, eu não preciso, meu carro ele não é tão visado. Mas eu falo assim, gente, não dá sorte pro azar, né? E voltando lá num ponto que a gente abriu, curiosidade, Su. Queria que você trouxesse uma curiosidade que talvez poucas pessoas saibam sobre a Suelen. Isso é uma pergunta que pega meio você de surpresa, porque você pensa, o que é curioso em mim, né? A gente até vai ter, talvez, no próximo episódio aqui, o Luciano Tigre, que foi meu professor de meteorologia num curso de aviação. É uma curiosidade minha, né? Eu já fiz curso de piloto de avião, gente. Curiosidade, Su. Então, eu acho que a gente não falou sobre a parte bancária, né? Do nada, eu saí do ramo de cosméticos e resolvi entrar num banco para trabalhar. Nossa. E ali foi quando eu apanhei. Mas eu apanhei. Gente, apanhei assim, muito. Eu sofri muito, porque o banco, ele é uma escola, né? Se você souber usufruir dessa escola, você aprende muito. E eu aprendi na dor. Eu gosto de falar assim, aprendi na dor. Porque na dor é o momento que a gente mais aprende, né? Com o sofrimento. Com certeza. E ali eu tive muito aprendizado. Ali eu aprendi que vendas, na verdade, é você agregar valor na vida da pessoa. Né? Se você consegue agregar valor na vida da pessoa, ela vai voltar e vai comprar mais 2, 3 tipos de produtos com você. Isso é fato. Se ela entender que você está querendo agregar na vida dela e não apenas empurrar um produto, com certeza ela vai seguir com você assim, independente de onde você for. Tanto que eu trouxe inúmeros clientes do banco comigo para a Conecta, né? Então, só aí a gente já consegue entender que realmente um atendimento humanizado, uma assessoria financeira fideliza. Um pós-venda bem feito fideliza o cliente. Hoje eu tenho inúmeros clientes comigo que vieram do banco. E essa transição, né? Quando eu cheguei no banco e falei que vinha na área da beleza, do cosmético, fizeram uma aposta que eu não ia durar 3 meses no banco. Juro. Fizeram um bolão e falaram, essa menina não vai aguentar 3 meses aqui no banco. Mas eu aguentei, eu fiquei quase 4 anos. Foi, assim, uma experiência incrível, aprendi muito. Não só a parte financeira, mas a parte de agregar valor mesmo ao cliente, né? De trabalhar com um amplo portfólio de produtos, porque no banco, né, é um portfólio muito grande, você vende inúmeros produtos. Eu trabalhava uma carga horária bem estendida, porque as pessoas pensam que o banco é das 10 às 4, né? Não, o banco você começa cedo e não tem hora para acabar. Muitas vezes a gente fechava lá 7, 8 horas da noite o banco, porque a demanda do dia a dia ali era muita coisa. Eu peguei também o finalzinho da pandemia, então era o digital, né? Os clientes mandavam muita mensagem, porque às vezes não tinha condições de ir até o banco, até por conta da pandemia e tal. Principalmente orientação, né? Principalmente orientação. E ali eu consegui também entender no banco sobre o financeiro. As pessoas não têm planejamento nenhum financeiro. Que é a próxima habilidade que a gente vai explorar ali com a Suelen. Ela tem um entendimento gigantesco. Foi aí que eu busquei a minha pós-graduação em mercado financeiro. Eu queria me especializar nisso. Porque eu entendi que não importa quanto você ganha. Se você não souber administrar, vira em nada. Vira poeira. Você patina, não sai do lugar. Você pode ganhar 50 mil reais por mês. Se você não souber investir, gastar o seu dinheiro, vira em nada. Simplesmente nada. E eu tinha contato com público de alta renda, tá, Felipe? Público de alta renda, que estava endividado, que estava parcelando, que não conseguia pagar um plano de saúde, que não conseguia... As pessoas, elas gastam com coisas que não são necessárias? Como que você visualiza isso? Eu acho que as pessoas gastam mais do que tem. Sabe? Eu acho que quanto mais você vai subindo de patamar, as pessoas elas vão entrando num loop de gasto, de consumismo, sabe? Desenfreado, assim. Ela acaba perdendo a noção mesmo. E aí ela sempre acha que ela... da realidade para poder gastar tanto assim, se endividar com algo, ela normaliza ali gastar 50 mil reais. Eu acho que ela normaliza. Ela acha que é sempre normal gastar mais do que tem e ir reparcelando, e no próximo mês eu dou um jeito, eu pago, no outro mês eu cubro, e assim vai levando e não conseguem... São pessoas que dificilmente conseguem prosperar, né? Não conseguem evoluir, porque às vezes a casa vai para leilão, o filho, o pai, a mãe precisam de um tratamento, não tem dinheiro para pagar, porque a pessoa está ali numa bola de neve tão grande que ela não consegue sair.
Mas essa inconsciência, você conseguiu, pelo menos, porque faculdade vamos colocar aqui, o tema, né? Finanças pessoais, ela é mais pessoal do que finanças, é mais pessoal do que matemático. É mais emoção, né? As pessoas elas gastam mais por decisões erradas emocionais do que qualquer outra coisa. As compulsões que elas têm. Você consegue visualizar isso com esse entendimento que você já tem hoje consolidado? Que o comportamento das pessoas não é racional, é emocional? É emocional, totalmente emocional. As pessoas elas agem na emoção, na compulsão da compra, sem pensar nas consequências. Ah, mas quanto vai quanto vai dar de juros essa compra? Quanto que eu vou pagar? Será que vale a pena? Será que não compensa eu juntar e pagar à vista? Será que essa parcela não vai me comprometer nos próximos meses? E se eu tiver um imprevisto daqui 6 meses? As pessoas elas não pensam no amanhã. Elas pensam no hoje. É importante elas estarem felizes hoje, elas suprirem o desejo, aquela coisa momentânea. E dificilmente as pessoas pensam ali a médio e curto prazo. Elas ficam sobrevivendo mesmo tendo uma renda alta, né? Aquele Deus proverá. Exatamente. E eu escuto muito assim, mas eu não consigo viajar. Eu não consigo guardar, mas não consigo. Você tem que fazer as coisas acontecerem, né? Não é esperar sobrar. Você tem que fazer sobrar o dinheiro. Como se fosse planejar, né? Eu vejo que o dinheiro ele domina as pessoas. E é o contrário, é a gente que tem que dominar nosso dinheiro. Com certeza. É a gente que tem que saber usar aquela... Empregar ele, né? Porque o dinheiro ali, os soldadinhos, o negócio é comparar cada real com um soldadinho. Você tem um exército de 1.500 soldados. Você é um CLT, cara. Você tem 1.500 soldados por mês disponíveis para você gastar. De alguma forma, você vai ter que saber empregar ali. Quanto antes você souber empregar, você vai ver que é mais fácil você ganhar 10 mil soldados por mês do que você guardar esses mesmos 10 mil soldados ali para uma missão especial. E às vezes as pessoas não têm reserva de emergência, elas não têm noção também de como gastar o próprio tempo, porque hoje... O celular consome a gente, as redes sociais enganam muito a realidade que o povo tem hoje, mas uma pessoa que ganha 10 mil reais hoje no Brasil, cara, ela já tem uma realidade que pouquíssimas pessoas vivem. Se você não sabe empregar esses 10 mil soldados por mês, alguma coisa tem que fazer. Né? Há um passo atrás, como você mesmo falou, né? Poder dar esse passo atrás para não só trabalhar para juntar, você não vai ser endinheirado, mas saber utilizar isso de uma forma próspera para a tua vida caminhar. Né? Eu costumo dizer que o planejamento financeiro muda o destino das pessoas. Né? As pessoas hoje elas têm muita questão do ego, né? de ostentar, de se exibir nas redes sociais, de querer mostrar que está bem, de querer mostrar que está com o carro do ano. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que vai levar essa pessoa ao próximo nível? Será que é isso que vai fazer ela realizar o sonho de fazer uma viagem internacional? Então, eu acho que é aquilo que a gente falou, né? Sobre dar um passo para trás. Você precisa mesmo trocar de carro todo ano? Né? Você precisa, de fato, comprar aquela roupa de marca cara que você vai ter que parcelar em 3 vezes? É necessário? Então, eu acho que as pessoas elas não param para pensar nisso, sabe? Elas querem, talvez, mostrar uma imagem de que, de fato, a gente sabe que por trás dos bastidores não é bem assim. Não vivem com coerência. Exatamente. Falta coerência. Suelen, se fosse para você sentar hoje, roubando aqui o conselho do GeoJ, pedir um conselho para alguém, pode ser qualquer pessoa. Para quem você pediria e o que você pediria? Olha, eu acho que eu pediria para minha avó. A minha avó é uma mulher que eu me inspiro muito. 92 anos ela tem hoje. Segue firme e forte. Cuida do próprio dinheiro, vai no mercado, cuida da própria casa. Aos 92 anos não depende de ninguém. Então, eu acho que com certeza eu pediria um conselho para ela. Uma mulher forte, uma mulher que criou as filhas. Ela tem 6 meninas e um homem. Criou os filhos praticamente sozinha, porque perdeu o primeiro marido. O meu avô morreu muito jovem. É uma mulher que trabalhou a vida inteira e trabalha até hoje, porque se chegar na casa dela, ela tá carpindo o terreno dela, com um facão desse tamanho, afiando o facão e cortando as plantas dela. É uma mulher, eu acho, muito inspiradora, uma mulher que tem bagagem de experiência, de vida, de mulher forte. Então, com certeza, eu chegaria e pediria, peço de vez em quando, um conselho para ela, porque realmente é uma mulher, assim, inspiradora. Qual conselho você pediria para ela hoje? Que você costuma pedir, sentar e falar, vó? Eu acho que eu pediria um conselho de, vó,
como que faz para não desistir dos seus sonhos? Como que faz para você não perder o equilíbrio, né? Porque a vida é isso também, a gente saber equilibrar os pratos emocional, espiritual. Eu acho que na vida adulta é um dos nossos maiores desafios, né? Equilibrar os pratos. Então, com certeza, eu chegaria e pediria um conselho relacionado a isso para ela. Que bacana. É como eu falei hoje, o Felipe falou assim, Dani, você já pegou a logo da Conecta? Não, porque depois da reunião eu tive que deitar com a Elisa, comer pipoca e assistir a Blue. E sobre esse equilíbrio, aproveitando esse gancho, Dani, eu, em alguns momentos da minha vida eu estava muito bem financeiramente, mas a minha saúde estava no chão, né? Meus exames de sangue estavam extremamente alterados, eu não me alimentava bem, eu não tinha uma rotina de sono. E do que adianta? A que preço, né? Você ter um bom salário, você tá bem e a tua saúde tá péssima. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que estar sempre em constante crescimento, né? Nosso espiritual, o nosso emocional, a nossa saúde física. Forma, né? Claro que vai te limitar. A conta chega, não tem como, né? Ela demora, mas chega sim. E custa bem caro. Com certeza. Suelen inspira muito mais pessoas do que ela imagina. Minha esposa tem uma admiração enorme por ela, não só por ser amiga dela, mas por ter visto toda a trajetória dela de perto e também ainda hoje acompanha. Sueli, você tem uma história inspiradora. A gente tem preparado aqui para você algo que a Dani já separou em mãos. E é um presente, é uma maneira de te agradecer por estar presente aqui com a gente. Que fofo! Queria que você olhasse de perto essa caneca, segurasse na tua mão aí. A sua história é inspiradora. Que linda! Eu amei. Muito obrigada pelo carinho, gente. É sempre muito bom receber um carinho assim. Adorei. Nossa, que logo linda, né? Linda, Achei chique. Gente, a gente já tá chegando no final, mas vai ter mais episódio. E Suelen, com certeza acho que a gente vai te chamar mais uma vez aqui. Eu fiquei bem confortável em fazer a primeira entrevista com alguém, né, que tem essa facilidade com a fala também, consegue se comunicar super bem. Vende pra caramba, no sentido de conectar, né? Porque a venda ela não é nem você... Se conectar. Não é nem você apresentar um produto para alguém, a pessoa comprar você mesmo, ela gostar de você. E eu acho que isso é muito legal trazer para a mesa, porque eu gostei bastante dessa conversa, por ser a primeira conversa que eu estou tendo, inaugurando aqui, em grande estilo, né? Tendo a satisfação de poder contar aqui com duas porretas, né? Mulheres brabas. Para finalizar, gente, queria agradecer vocês que estão acompanhando a gente até aqui no episódio. E quero que vocês comentem quem é o próximo. A gente vai deixar um suspense aqui, porque eu já tenho convidado, Su, e você já conheceu ele. Verdade. Mas é isso, então a gente pode finalizar. Dani, você quer falar mais uma coisa? Suelen, para a gente fechar? Eu quero sim, eu quero agradecer o convite mais uma vez. Quero pedir para me seguirem lá no Instagram, né? suelen.domingues. Me sigam lá. Se precisarem de proteção veicular, falem comigo. A gente atende caminhão, carro, Uber, moto. A gente está com um nicho bem forte agora em moto. A gente está com preços excelentes. Então procurem a gente lá e me sigam lá para acompanhar um pouquinho da minha vida também. É isso. Sigam a Suelen, eu tô seguindo ela, tô amando. Pessoal, agradecer você, Suelen. Foi uma honra conversar com você. Passou bem rapidinho. Passou rápido. Amei conhecer você. Eu costumo dizer que eu tô pegando e tô roubando os amigos do Ian. Agora eu comecei a querer roubar os amigos do Felipe. Pessoal, tchau, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Sigam também o Advento Cast lá no Instagram. Advento Oficial. O Advento Cast, Advento Oficial. Sigam lá o Advento Summit também, que nós estamos começando. O Empreendecast também é um quadro do Advento Summit. Deixam a sua curtida aqui. Enviem esse episódio para o máximo de pessoas, para o máximo de mulheres. Enviem lá no grupo da família, enviem para todo mundo. Papo muito bacana. E muito obrigada. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.